Olá! Esse episódio é para você que quer saber mais sobre autocuidado da mãe e mulher. Você se sente triste, vive reclamando, estressada e se sente depressiva? Você sente que está em falta com você? Se anula, se abandona, não se sente capaz, não tem um tempo para você e se doa demais? Vamos falar sobre o verdadeiro papel da mulher que se tornou mãe e como administrar diversos papéis da vida. Fica comigo, eu sou Nanda Leite, mentora de mães. Seja bem-vinda ao MãeCast. Ela atua há 16 anos como psicóloga. Após a maternidade viver altos e baixos, passou a estudar sobre esse universo para ajudar outras mães a viver o maternar com mais leveza e harmonia do seu lado mãe e mulher. Faz atendimentos online, cursos e palestras. É coautora do livro Bem Me Quero, sobre amor próprio. Seja muito bem-vinda, Thaís Araújo. Obrigada, Nanda. Uma Obrigada a alegria estar você. aqui, poder falar sobre esse tema tão importante, tão necessário. Então, obrigada por esse espaço, pelo convite. Obrigada a você. A gente tem que se unir para falar cada vez mais sobre autocuidado da mulher. Já queria que você começasse falando o que é o autocuidado pra gente. Então, o autocuidado, ele veio sendo cada vez mais, né, discutido, comentado, principalmente pós-pandemia aí, né, durante esse período de pandemia, esse olhar, né, tão necessário para o bem-estar. Quando a gente está falando em autocuidado, a gente precisa entender que tem a ver com ações intencionais de cuidar de si, do seu bem-estar, promoções de bem-estar. Então, é algo que só a gente pode fazer pela gente mesma, né? Então, eu brinco sempre que não dá para a gente terceirizar, né? Ou esperar que alguém nos coloque nessa condição ou nessa possibilidade, né? Vai fazer algo por você? Não, são decisões que a gente precisa tomar para que a gente possa estar bem em vários aspectos, né? Não só com um foco na maternidade, mas como que a gente se sente bem nos nossos diversos universos, né? Papéis de mãe, mulher, esposa, profissional, enfim, entre tantos outros, né? Que a gente vive tão intensamente. Como que a gente equilibra todos os pratinhos da vida e o que a gente pode fazer, né? Eu acho que é muito importante isso que você falou, porque realmente o autocuidado, ele não é só skincare, não é só ir pra academia, não é só estar bonita, maquiada, bem arrumada. Não é isso. O autocuidado, eu acho que é de dentro para fora, né? A gente precisa entender que o reconhecimento a mudança, o reconhecimento vem antes. Eu preciso reconhecer que eu preciso mudar. Isso já é um autocuidado com você mesma. Enquanto a gente vive no meio do caos, uma mãe estressada, uma mãe que só reclama, uma mãe que não enxerga outros caminhos, como que a gente pode ajudar essa mulher a se encaixar nesse papel de mãe, mulher? Acho que é trazer um resgate para esse olhar, né? Exato. Desse universo tão complexo que é ser mulher, né? Que a maternidade é uma parte, uma fatia de tudo isso, né? E eu acho que um dos grandes desafios para nós é compreender exatamente esses diversos pratinhos que a gente tem, né? Quais são as nossas escolhas do que a gente quer viver ou não. A maternidade tem uma dimensão muito grande na nossa vida, né? Do que exige de nós, do quanto a gente se entrega, se doa, tudo que exige cuidar, criar um filho, né? Mas nesse universo todo existe uma mulher antes de tudo isso, antes da mãe, né? De vir a mãe, de vir a nascer e surgir a mãe. Então, acho que criar essa consciência dessa importância, né? De que existe essa mulher. Né? E eu brinco sempre que não é nenhuma mulher que está por trás da mãe, né? Porque dá um sentido, às vezes, parece até de que essa mulher está em segundo plano. Isso não é real, né? Então, a gente precisa trazer esse olhar de que, pera lá, eu existo dentro de uma complexidade de papéis, de funções, de desejos, de planos, de coisas que eu desejo viver. Por conta disso, Nanda, que eu sempre digo, então, para as mães, que o autocuidado, ele é um estilo de vida. Porque tem a ver com aquelas escolhas que a gente decide fazer a cada instante, né? Então, de acordo com os meus desejos, os meus anseios, os meus planos, né? O que eu desejo para minha vida? E aí, o cuidar de si mesma é poder ter condições de viver tudo isso. Então, vai além do skincare. Skincare é uma forma de Sim. autocuidado, né? Dentro de vários formatos que a gente tem. O skincare, questões mais estéticas, físicas, sim, isso faz sentido. A questão é, será que esses cuidados são suficientes para que você esteja efetivamente se sentindo bem feliz? Né? Então, a gente precisa olhar um pouco mais a fundo também. É um luto, né, Thaís? A gente vem
A gente pensa assim, hoje eu sou mãe, né? E muitas vezes a gente se abandona, se anula, se esquece mesmo. A gente não resgata isso a todo momento, porque a gente vive no meio de todas as coisas que a gente tem que fazer e tudo que a maternidade nos cobra, né? Quanto a isso, sendo mulher, né? Falando de mulher especificamente. A Uhum. gente é muito cobrada, muito julgada, existe a competição entre mulheres e mães mesmo. Que se já vem de uma mulher e mãe, imagina o quanto não dói para essa outra mãe ouvir. Né? Uhum. Então é um luto, quando a gente. Existem diversos lutos, né? Mas eu acho que esse de quando. Não é que você deixa essa mulher para trás, mas agora você passa a ter essa nova oportunidade de uma nova versão. Mas esse resgate ele precisa ser feito, só que aos poucos a gente vai deixando, né, a nossa essência para trás. E aí a maternidade vem como um furacão, né, levando tudo, levando a nossa identidade, levando a nossa essência, levando tudo. E aí, o que a gente faz, né? A O gente que a vai lá gente se pode fazer? resgatar e falar, opa, É, né? Deixa eu voltar aqui, né? Onde foi parar, né? Cadê? Cadê? Onde é que eu tô? eu queria, assim, o autocuidado, ele tem alguns significados, né? Mas a gente precisa trazer os benefícios dele. Fala um pouquinho pra gente dos benefícios. Então, o autocuidado, ele tem a ver com promoção de saúde e bem-estar, né? Eu acho que esse é o principal foco que a gente precisa entender o autocuidado. Então, o benefício do autocuidado é poder realmente alimentar, né? A gente se nutrir daquilo que é importante pra gente. Então, eu uso sempre essa metáfora, né? Junto com as mães, do que você está precisando se nutrir, o que você está precisando se alimentar, né? Internamente, dentro do seu coração, né, para que você se sinta bem, aquela sensação, né, de felicidade, de realização, de bem-estar. E é claro que a gente não vive sempre assim, né? A gente tem altos e baixos, eu brinco sempre dos perrengues que a gente sempre vai ter, Sim, né? A gente não vai fugir disso. Mas com o autoconhecimento, a gente consegue sempre ter uma rota que a gente ajusta para voltar de novo para esse bem-estar. Então, autocuidado e autoconhecimento são sinônimos. Uma coisa depende da outra. Eu não tenho como praticar autocuidado se eu não tiver realmente envolvida em me conhecer, em me entender, em me olhar e o que funciona para mim, né? Então, o autocuidado traz para gente uma autonomia, sabe? Eu acho que essa é o principal ganho que eu vejo nas mulheres, é poder realmente ter autonomia sobre o que elas desejam viver, ter sabe? segurança nas escolhas. Isso, então eu decido, eu quero, eu não estou sendo levada pela minha rotina, eu não estou sendo levada por aquilo que esperam de mim, eu não estou tentando corresponder padrões, né, estereótipos, eu não estou me comparando com outras pessoas, não, eu sou o meu centro, eu sou o meu norte, e então traz pra gente esse olhar, né, esse resgate de uma autoconfiança, de se sentir segura e de se sentir bem sendo você mesmo, diante de todos esses papéis, né, que assume na vida. E aí a gente pode pensar que o autocuidado, ele traz essa promoção de saúde emocional, né? De como eu estou, de como eu me sinto na minha vida, nesses diversos contextos da minha vida, né? Então, a gente não pode deixar de pensar o autocuidado como promoção de saúde e bem-estar, acima de qualquer coisa. A gente precisa se respeitar, né? Respeitar os nossos limites. Saber até onde a gente pode ir e quais são aquelas escolhas que a gente precisa tomar. Tomada de decisão para toda e qualquer atitude, para toda e qualquer decisão da vida ou dos filhos ou da casa que você tenha que tomar. Uhum. É a gente se respeitar. Respeitar os nossos sentimentos, o que a gente está sentindo naquele momento e falar sobre eles, né? É, Falar como a gente está se sentindo. Não é apontando para o outro, é sim, dizer como eu estou me sentindo. Esse é o primeiro passo de uma grande mudança, né, do autocuidado com a mulher. sim. E eu acredito assim, ó, o autocuidado, para mim, ele tem três grandes pilares que são fundamentais. O primeiro deles é as portas de entrada, né? Que eu sempre costumo dizer, o que você ouve. O que você ouve, né, é o que está te nutrindo. Exatamente isso que você falou, de nutrição. Uhum. Então, o que eu estou ouvindo? Do que eu estou alimentando a minha alma ouvindo o quê? Será que eu só me alimento de coisas ruins que eu vejo na internet? De notícias ruins? Será que eu assisto programas ruins que não me trazem conteúdo, que me estabelecem um padrão vibratório muito baixo? O que está acontecendo? O segundo é o que a gente fala. Como a gente fala para as pessoas, né? Como a gente trata as pessoas. A gente devolve e rebate essa energia. Tudo que está saindo, né, para Uhum. fora, está saindo de dentro da gente para fora. Então, quanto mais eu ouço coisas ruins, mais eu falo coisas ruins. Isso é um autocuidado espiritual e traz a gente para o emocional.
Uhum. E o terceiro, que eu acredito assim que é fundamental e mais do que isso ainda, que eu acho que isso nutre mais ainda, é a gente estar com quem a gente se relaciona. Quais são as amizades, com quem a gente está por perto e quem a gente quer perto, Uhum. né? Então, as pessoas elas tendem a diminuir o nosso padrão vibratório e colocar a gente para baixo quando a gente está mais lá embaixo, né? Então, dependendo da pessoa, isso soa como magoa a pessoa, a gente vai, né, se nutrindo de rancor, de Uhum. muitas coisas, porque isso vem com a competição, com o julgamento e faz a gente se sentir cada vez mais culpada. Sim. Tudo isso que você falou tem a ver com o cerne aí de tudo que eu procuro realmente ajudar as mulheres, que é É. fazer escolhas que estão realmente alinhadas com quem você é, com trazendo essa coerência, sabe? De quem eu sou, o que que eu quero, o que que eu desejo para minha vida, que implica em autoconhecimento, né? Então, são escolhas que a gente faz, né? Do que, como você disse, o que eu escuto, o que eu falo, como me relaciono, com quem, aonde. Então, são escolhas muito conscientes, né? E a gente precisa ter um tempo para poder desenvolver isso, né, Nanda? Porque a rotina, ela de alguma forma nos engole de tal forma que a gente vai no automático. E aí a gente vai simplesmente agindo sem pensar, sem questionar, sem ponderar. E daí quando a gente vê, tá simplesmente fazendo, sabe? Fazendo por fazer, porque a rotina demanda muito da gente. E aí a gente se perde nessas escolhas, né? A gente vai se anulando, mas também vai se esquecendo, vai se perdendo de ter esse norte, esse centro, né? Em si mesmo. Apenas olhando para fora, né? Do que fazer, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que resolver, o que eu tenho que dar Você se conta. torna uma realizadora de tarefas Sim, é e uma você grande não olha, fazedora. exato. Só olha Fazedora para de aquilo que você coisas. tem que fazer, né? É. E Mas e não quem é você no meio de tudo isso que você faz, né? Então, desenvolver esse senso de quem eu sou, do que eu quero na minha vida. E o fazer vem a partir das escolhas, né? Mas nesta referência do que eu quero ser, do que eu quero viver. Por isso que eu falo sempre que o autocuidado é um estilo de vida, né? sim. Porque tem a ver com aquilo que eu desejo viver. E aí o fazer vem como uma consequência disso, né? É muito louco isso que você tá falando, que me deu um clique assim de quem eu sou, né? Essa parte da a questão que você tá falando de escolhas de quem eu quero ser, quem eu sou e quem eu me entendo por gente, né? Uhum. Então, muito tem a ver com o meu nome, Nanda Leite. Eu trouxe isso para minha vida por quê? Porque eu sempre, na escola, eu sempre fui a Fernanda Leite. E eu tinha, claro, eu sofria bullying, né? Por isso, porque leite, né? Falava marca de leite. E Uhum. não sei o quê, vamos comprar leite, leitão, não, não, não. Então, sofria com isso. Mas eu tinha esse nome como um carinho. Esse nome foi o nome da minha infância. Esse nome, ele tinha a ver comigo. Era o meu nome de criança. Era o meu nome. É um nome materno. Eu não sei Uhum. te explicar exatamente a essência disso, mas é um nome que me faz bem. E aí, o tempo foi passando e todo mundo me chamava de Fernanda Sanches, porque o meu nome é Fernanda Leite Sanches. E aí, a Fernanda Sanches se encontrava nas funções das coisas, né? O nome da funcionária, da colaboradora, da profissional, é onde eu estava inserida, ou num curso, ou pelo crachá, no sobrenome, e eu não me encontrava nesse nome. E aí, quando eu fui fazer o canal, quando eu fui, né, colocar isso e falar, agora eu quero fazer um projeto e eu quero ter um nome, né, de para quem eu sou, o que que eu quero falar para o mundo. E aí me veio Nanda Leite. Eu fiquei na dúvida, Fer Leite, Nanda Leite. E minha mãe falou assim, não, me veio na cabeça, eu acordei, me veio uma voz e falou assim, tem que ser Nanda Leite. É muito louco, porque eu me encontrei nesse mundo falando para mães o que eu queria falar, o que eu queria Uhum. repassar. E a minha história tem a ver com a Fernanda Leite, a Nanda Leite, quem eu sou e o que eu quero falar para o mundo. Uhum. Será que a gente se conhece de verdade? Será que a gente sabe o que a gente quer falar para o mundo? Eu acho que Servir? essa é uma grande construção nossa, né? Cada fase da vida vai trazendo uma oportunidade, um despertar, né? Então, estar atenta a isso é importante para ir encontrando esses significados, né? E aí, aquilo que é importante para mim, né? E aí eu considero. Eu acho que a grande dificuldade hoje para isso, Nanda, são as comparações, sabe?
É. No universo da maternidade, tanto para ser mãe quanto criar um filho, né? A gente busca padrões, a gente busca referência, né? Não é à toa que a gente compra livros, que a gente faz cursos, que a gente conversa com outras pessoas. A gente busca, né? Como que faz? Como que eu cuido desse bebê? Como? A gente sempre quer fazer quer ter essa informação do como. Como que as coisas acontecem? Como que eu sou uma boa mãe? Como que eu promovo o desenvolvimento do meu filho? Como? O tempo todo. A É. gente quer ter essa referência que é externa, né? E aí eu vejo outras mulheres, aí eu vejo alguém da família, uma amiga, alguém na rede social, enfim, vou tentando olhar, e vou copiando, e eu vou tentando me enquadrar e me encaixar, É. tentando ser aquela mãe, tentando ser aquela mulher, mas sem parar e refletir se essas ações têm a ver de fato com quem eu sou, né? E o quem eu sou não é uma coisa pura, assim, definida, eu sou assim. Eu entendo isso como uma construção ao longo da vida. Porque cada etapa, cada ciclo da nossa vida, isso a gente muda, a vida é dinâmica, né? Então, valores, necessidades, hábitos, relacionamentos, tudo isso muda com o passar do tempo, né? Então, a gente vai sempre atualizando esse quem eu sou. Sim. Mas a partir dessa consciência, né, de que esse olhar de fora precisa passar um filtro, precisa conectar com coisas aqui dentro, né, que façam sentido com aquilo que a gente deseja, com os nossos valores, né? Então eu acho que a gente precisa fazer esse ajuste para ir encontrando essa consciência. Eu acho que a maternidade de alguma forma nos tira um pouco esse foco também, né? Eu enquanto pessoa, né, ser humano, Sim. além de mãe, né, para além da maternidade, porque traz realmente uma lente de aumento muito grande. E à medida que os nossos filhos vão crescendo, eles vão demandando coisas diferentes da gente. E aí a gente também vai tendo oportunidades de resgatar um tanto a si mesmo. Porque no começo, né, com um filho pequeno, um bebê, realmente é um grande mergulho, né? Um mergulho nesse universo que é completamente novo, que não tem esses padrões e essas receitas que a gente quer, que a gente busca. É. E a gente fica ali tentando construir aquilo, muitas vezes numa angústia, sem encontrar a resposta, sem encontrar um modelo, um padrão, uma receita, e nessa comparação. E aí vai, sabe, as coisas não se encaixam assim, né? Não acontece, a gente vai ficando cada vez mais confusa. Então chega um momento que há uma parada e falar, pera lá, preciso reajustar a rota. É. Eu acho que não, o certo é a gente pensar que a gente não pode, né, olhar para outra mulher e ter aquele, né, idealizar aquela mulher que eu quero ser ou aquela mãe que eu quero ser. Mas eu acredito que o grande despertar da maternidade realmente é a segurança nas escolhas. É o que eu estou escolhendo. Uhum. Então, se eu escolho não amamentar e dar fórmula, existem muitos julgamentos quanto a isso, né? Uhum. Essa segurança precisa habitar em mim. O que é melhor para mim neste momento, nas minhas condições, dentro do meu possível. Uhum. Então, a chave do sucesso do maternar é a gente pensar que a segurança das nossas escolhas fazem diferença. Todos os dias na nossa cabeça a gente deveria mentalizar isso. O tempo todo. Uhum. Porque se eu estou segura de mim, eu não preciso competir com mulher nenhuma. Eu não aceito os julgamentos externos sem filtrar. Eu Uhum. tenho um filtro, eu ouço, mas eu não preciso pegar aquela crítica, né, para mim, como esse padrão que você disse, e me sentir culpada, trazer uma bagagem pesada para o meu maternar. Ele tem que ser mais leve. E como que a gente faz ele ser mais leve, Thaís? Fala quais são os tipos de autocuidado que a gente pode ter na vida, assim, como mãe. Eu acho que a maternidade mais leve tem a ver com esse filtro que você está trazendo, né? A autocobrança é muito grande em ser uma mãe perfeita. Sim. Aquela mãe que não só dá conta de tudo, mas que realmente faz só o melhor para o seu filho, né? Então eu vejo que há um desejo muito grande das mulheres hoje em dia, muito também baseadas na sua referência, né, enquanto filhas. Então, o que que a gente teve, né, da nossa mãe, né, do nosso pai, enfim, que a gente não quer repetir. Ou então que a gente sente que nos faltou e a gente se cobra, né? E a gente acaba projetando nos nossos filhos essas nossas frustrações e faltas, e aí eu quero compensar, e eu quero fazer diferente, né? Então, hoje eu vejo que talvez uma das grandes cobranças é em relação
a ser presente. Então, essa mulher tem que estar presente o tempo todo na vida do filho, né? Porque se ela não tiver, ela vai se sentir culpada. Ela não está sendo presente. Se ela não estiver sendo presente o tempo todo, né? No dia a dia, na rotina da criança, e, enfim. Então, eu acho que a leveza tem a ver com encontrar esse referencial, que serve para mim, que faz sentido para mim. Claro que existem muitas formas de fazer isso, né? Bom seria se a gente tivesse uma receita, mas eu brinco também, né, Nanda, que mesmo uma receita de bolo, se você fizer e eu for fazer, talvez não fique exatamente igual um bolo, né? Não vai ser o mesmo bolo. Talvez a massa fique um pouco diferente, vai Você ficar. não vai utilizar os mesmos ingredientes, talvez eu peneire a farinha e você não. Talvez eu compre uma marca, eu compre Ou outra, você né? coloca leite no lugar de água num bolo de chocolate, É, por exemplo. então, se a gente for seguir, às vezes, uma mesma receita, que seria um passo a passo, vai ter esse toque diferente, né? É. Você vai deixar 1 minuto a mais no forno ou a menos, já vai ficar diferente, né? Desde a cor daquele bolo assado. Então, ainda que a gente busque essa receita, ela não vai trazer para a gente, né, exatamente como é o melhor. Então, essa é uma construção que a gente precisa fazer. Então, a melhor mãe que você pode ser é a mãe que você é, né? Na tua construção, com erros e acertos. O problema é querer só acertar, né? Porque a gente não vai só acertar. Mas quando a gente está orientada para acertar, para dar o nosso melhor, a gente vai fazer esses ajustes. A gente vai ter, assim, erros, dificuldades, vai. Mas a gente vai conseguir retomar esse norte de, não, eu quero melhorar, eu quero aprender, eu quero me desenvolver. Errei aqui, mas eu vou ajustar aqui, né? Então, trazer essa leveza de que tudo bem não ser perfeita, tudo bem não ter essa receita, tudo bem fazer as minhas escolhas, tudo bem ser diferente de outra mãe, tudo bem meu filho se desenvolver diferente de outra criança, porque também tem essa comparação, né? De, o meu filho faz isso, teu filho não faz, o filho da outra faz, o meu não faz ainda, né? Então, a gente tende a querer comparar tudo e a gente se julga nesse processo. E aí vem muita autocobrança e a leveza se perde no meio de tudo isso. Que fica estressante, fica difícil, fica frustrante, vira um peso, né? Então, o autocuidado traz para a gente um olhar também de saber nos abastecer, né, daquilo que realmente é importante para a gente, porque a maternidade tem muitas coisas incríveis, mas é uma baita responsabilidade. Isso tem um peso por Muito. si só, né? Muito. Então, não existe o viver com leveza o tempo todo, né? Existem escolhas que nos permitem mais ou menos leveza. E aí a gente vai criando esse termômetro, identificando o que para mim traz leveza, né? O que para mim traz mais peso. E aí a gente vai selecionando e vai escolhendo. Eu escolho isso aqui que tem mais leveza, isso aqui para mim já não é tão leve, já é mais pesado. Então, esse olhar, identificar isso nessas experiências, né? Eu escolho e vou testando, eu vou entendendo o que funciona para mim ou não. E aí vai vindo essa leveza. E o autocuidado vem também, né, como uma possibilidade de suavizar esses pesos, a responsabilidade, né, essa carga mental que a gente carrega, né, de tantas responsabilidades. Não é só fazer, mas é o planejar, né, é o organizar as coisas que precisam, né? A gente precisa, tem muitos processos até a gente fazer as coisas, né? Então, tudo isso é uma carga, isso é um estresse, isso cansa. E o autocuidado vem para compensar essa balança, para equilibrar essa balança, aquilo que tira a minha energia, aquilo que me desgasta, aquilo que me estressa, aquilo que de alguma forma faz com que fique pesado demais. Do outro lado, o que tem? Teria que ter esse contraponto daquilo que me revigora, que me energiza, que me alegra, né, que me preenche, que me satisfaz, que me deixa feliz, que me deixa realizada, que me completa, né, e que faz com que eu tenha energia e felicidade, motivação e seguir em frente, né? Então a gente precisa ter essas doses o tempo todo, né? Por isso que o autocuidado ele pode ser e precisa acontecer a cada instante, pequenos instantes, né? Exatamente. Nossa, e você falou, tocou num ponto muito importante, que esses dias mesmo eu fui tomar um café com meu marido, né? E a gente estava no shopping, enfim. E eu falei para ele o quanto eu gosto de tomar um cafezinho assim em algum lugar. Eu amo cafés, né? Uhum. De comer qualquer coisa diferente que tem ali no lugar. Eu amo. Me dá um quentinho no coração. Depois que eu comi, eu falei, nossa, é tão gostoso, me preenche. E é um cafezinho ali com alguma coisinha, nem que seja um pão de queijo, um pedacinho de pão, sei lá. E eu me sinto bem. É uma coisa que me preenche. É pequeno, é simples, né? É gostoso.
mas é o que eu gosto. Uhum. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de cafeteria. Eu gosto Sim. desses lugares aconchegantes que eu possa, né, trabalhar, que eu possa fazer, que eu possa sentar, tomar um cafezinho. Uhum. Eu gosto. E essas pequenas coisas que você falou que a gente vai fazendo pequenas inserções no nosso dia Isso. para nutrir e alimentar o nosso espírito, a nossa alma, trazer essa consciência de que realmente o autocuidado tem a ver com isso, mas também tem a ver com esse peso que você falou, né, da gente trazer o autocuidado, o peso não. É a gente fazer uma analogia no seguinte sentido: o que eu posso deixar? Então, são as pequenas inserções do autocuidado que a gente tem que ter, mas o que eu posso deixar da mala da maternidade para fora, né? Tirar dessa mala. Quando eu vou fazer um atendimento com as mães, eu sempre procuro perguntar para elas primeiro como elas estão se sentindo naquele dia. E eu já abro o atendimento assim. Então, elas trazem as questões, quando elas preenchem previamente um formulário, elas falam: ah, eu quero tirar a chupeta. Eu quero desfraldar meu filho. As questões são sempre relacionadas ao filho. Uhum. E tudo está interligado com o que a mãe sente. Então, em primeiro lugar, eu pergunto para ela como que ela está se sentindo naquele momento. Hoje, agora, aqui comigo. Uhum. E eu faço a seguinte analogia. Quando você vai, imagine que você está subindo uma montanha, o Everest. O Everest ele é um monte que, né, é uma diversidade absurda para subir. Uhum. Imagine que alguém disse para você que você tem que colocar um monte de coisas naquela mochila, porque é necessário. Só que você não filtrou. Você simplesmente foi colocando tudo que te falaram. Você vai precisar de uma barraca, você vai precisar de tudo, todos os apetrechos para você não passar frio, não passar fome e conseguir sobreviver. Uhum. E aí você foi colocando. Você não filtrou nada, você só foi colocando. Só que você não consegue chegar com aquele peso todo lá em cima. Você só consegue chegar se você tiver um peso ideal. Senão você não vai conseguir. Uhum. Ou você vai dar na mão de um Sherpa para subir para você, ou você vai desistir na metade do caminho. E aí vai se tornar pesado. A frustração vai vir junto. E esse acompanhamento que você deveria ter feito da mochila, filtrado, que você ia carregar, você não conseguiu executar. E automaticamente você se sentiu culpada, porque você colocou tudo na mochila e você já estava lá, era só você subir, era mais um pouquinho. A maternidade é isso. O que eu posso ir tirando da minha mochila? Eu não quero me sentir culpada, eu não preciso me comparar com os outros. Eu posso fazer as minhas escolhas em segurança. De que eu estou me nutrindo? De reclamação? De estresse? Né? De De cobranças, né? De cobrança. comparações. Eu fico o tempo todo atacando, eu vivo em ataque. Será que realmente eu estou me colocando numa posição feminina dentro da minha casa? Será que eu não estou tentando liderar tudo e todos dentro do lar? E eu estou me colocando nessa posição de liderança absurda o tempo todo. E isso está sendo desgastante demais para mim. E como acontece, né, Nanda? Porque a Nossa, gente tende a achar assim, que o nosso jeito é o melhor jeito de fazer funcionar. E aí a gente exatamente. não delega, a gente não compartilha essas tarefas diárias, responsabilidades, e aí isso vai sobrecarregando. Isso chega uma hora que vira um peso, porque uma coisa é você fazer isso uma vez ou outra. Agora, quando ao longo do tempo você vai vivendo dessa forma, fica insustentável, né? Mas vamos olhar para a nossa cultura, né? Como é que as mulheres estão inseridas nesse meio, né? Então, eu acho que isso vem muito de algumas questões sociais, culturais, de padrões familiares, de entender qual que é o papel da mulher. O que cabe à mulher? O que é esperado Sim. da mulher, né? E eu entendo que muito dos pesos que a gente carrega tem a ver com tudo isso, né? A gente vai, automaticamente, a gente vai reproduzindo, né? Hábitos, comportamentos, escolhas, relações, uma forma de viver enquanto mãe, enquanto mulher, que apenas repete padrões e que a gente não para questionar. Só que por que pesa? Né? Por que é difícil? Porque nós precisamos repensar aquilo, né? Talvez naquele contexto, naquele teu momento de vida não está fazendo mais sentido. Então, se está tudo bem, se isso faz sentido para você, isso não é um problema na sua vida, está tudo certo. Agora, qual que é o momento de parar e repensar para reajustar a rota, né? Rever padrões, rever crenças, rever alguns modelos, né? Culturais, sociais. Eu acho que especialmente familiares, né? Que são os nossos mais próximos, assim. Sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser mulher. É um momento que você começa a não viver bem. Que você sente que é demais, né? Então, eu acho que nesse cenário a gente percebe cada vez mais as mulheres se sentindo sobrecarregadas, porque
tá abraçando o mundo, né? Quando na verdade não precisa disso, e a forma de fazer isso tem a ver com uma expectativa de cumprir papéis e um jeito de ser no mundo, né, que não tem mais a ver com o nosso contexto de vida. Hoje em dia, o que é ser mulher? O que é É. ser mãe? Né? A gente traz referenciais, nós temos sim padrões, né? A gente vai repetir isso, reproduzir de alguma forma. Né? O que a gente escutou ao longo da vida sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser mãe, né? E muitos desses aspectos são negativos e que traz muita culpa também, muita cobrança. Então a gente acha que é assim que tem que ser, sem É. questionar, né? E simplesmente vai indo na onda. Eu brinco sempre assim que quando eu fiquei grávida, eu via muito de outras mulheres, especialmente, né? Você vai ver agora, aproveita enquanto está na barriga, porque depois você não vai ter mais tempo para você. Depois você vai ver que a prioridade não é mais você. Você não vai poder mais seguir a tua vida sem, assim, pensando em você sempre em primeiro lugar, né? Então, são coisas que vão dizendo pra gente, a gente vai construindo e falando, né? E eu pensava, nossa, tá, tudo bem, realmente, né? Tem um outro ser ali, né? Eu, claro, não sou sozinha nesse mundo. Mas aí a gente vai reforçando essa crença à medida em que a gente vai vivendo a maternidade, sentindo aqueles perrengues todos, né? E a gente vai reforçando isso, falando, nossa, realmente, É um peso. é um peso mesmo. Não dá, eu não posso. Né? Quantas vezes a gente passa um dia inteiro sem escovar o dente, sem tomar um banho, comeu, Sem né? conseguir ir no banheiro direito. Sim, comeu rapidamente, tomou aquele café, né, sempre frio. Então a gente acaba se deixando em último lugar nessa cultura de que a mãe faz tudo pelo filho e que sempre foi assim e a mulher tá ali. Então, nesse contexto, a gente não foi ensinada ao autocuidado. É uma cultura do servir. A mulher veio nesse papel, né, nesse processo. Ela serve à família, ela serve ao trabalho, ela serve ao homem, ela serve todo mundo. E assim mesmo é assim, se der, né? É. Quando dá. Então, a gente precisa reformular isso. É uma cultura onde o servir é ensinado, o autocuidado é uma conquista. Então, voltar esse olhar de que, opa, as minhas escolhas importam para que eu tenha essa autonomia e não fique simplesmente reproduzindo um padrão, mas aquilo que faz sentido para mim. Então, eu acho que isso é um grande salto na vida da mulher, né? E eu fico muito feliz de poder acompanhar tantas mães nesse processo, que é um grande despertar, que é um ressignificar de si mesmo, das suas condutas, né? Do meio que vive, né? Porque uma mulher cobra outra mulher. Né? Então, comigo é assim, mas com você é diferente. Como assim? É Né? porque no passado a gente foi liberta, né, para as coisas, para essas questões onde só o homem era o provedor do lar, só existiam essas questões culturais no passado. Uhum. Quando a mulher foi liberta para tudo, ela, né, teve essas questões que ela precisava ser liberta para votar, para trabalhar fora, para não só cuidar dos filhos, para ficar, né, fazendo tudo o que um homem também tem direito de fazer. Uhum. Só que eu acho que tem dois pontos. A gente não pode confundir a mulher liberta, empoderada com o feminino, com a mulher ser feminina. Sim, A gente tem que trazer o feminino para dentro do nosso lar, mesmo a gente sendo uma mulher empoderada. sim, Uma mulher empoderada, ela tem esse poder de ser uma mulher que lidera o tempo todo para o lado ruim ou para o lado bom. sim, exatamente. E a grande maioria das vezes, quando uma mulher está sobrecarregada e ela está passando por alguma dificuldade na vida dela, é porque realmente ela não tem aquela ajuda que ela precisa, ela não delega, só ela sabe, só ela manda, só ela faz, só ela que sabe como fazer. Uhum. Ela não ouve, ela não escuta, só ela manda, só ela sabe tudo. É. E aí é que entra essa questão. Ninguém gosta de ficar ao lado de uma mulher que só reclama. Uma mulher que fica o tempo todo reclamando. Como é que a gente vai mudar alguma coisa dentro do nosso lar se a gente não mudar nossas atitudes? Se a gente só fica na palestra, Uhum. né? Na palestrinha, falando o tempo todo pro filho, pro marido, o que tem que fazer. A gente não sai dessa posição, entendeu? Sim. Então eu acho que a gente precisa ter a consciência de que
eu não preciso me doar 100% para o outro, porque eu não posso criar uma expectativa, Uhum. né? Se eu me dou, eu crio uma expectativa de você também quero que você se doe para mim. Sim. Esse é o primeiro grande pilar do autocuidado, na minha concepção. Uhum. Em questões de prática, né? Quando a gente leva para essas questões de entrada, saída, é espiritual e emocional. É o que a gente precisa fazer no autoconhecimento. Uhum. E para a prática é a gente tentar delegar, é a gente pedir ajuda. Eu acho que é com essa leveza que a gente vai trazer, é só através desses recursos, dessas ferramentas que no dia a dia a gente vai ajustando. A maternidade é um monte de fio solto. Se a gente não corta, se a gente não escolhe qual fio vai ficar e vai sair, vira um monte de emaranhado. Você nunca vai conseguir, vai tudo ficar, né, dando curto um no É. outro. Uhum. Não tem como. Então, é muito mais, né? Esse olhar profundo realmente para o papel mãe e mulher. Quem eu sou na fila da maternidade. É. Eu acho que esse é um ponto importante, Nanda, porque a gente precisa revisar tudo isso, porque a maternidade, como ela vem sendo configurada, ela tem adoecido as mulheres. Né? Não é assim um cansaçozinho. Não, a gente está É. falando em doenças, né, É. bem importantes, significativas. A gente sabe hoje que o suicídio materno mata mais do que hemorragia no parto, por exemplo. Né? Então, o suicídio no pós-parto, ele tem um índice muito maior, né, de mortalidade entre as mulheres do que uma hemorragia, uma cirurgia, como a cesárea, por exemplo, né? Então, Sim. durante esse processo todo, o que que acontece com a mulher? Por que que ela chega nesse ponto? Né? Então, a gente precisa olhar isso com seriedade, com essa compreensão, que não é um cansaçozinho e que isso não é normal, né? Que a gente não precisa aceitar esse lugar de ser assim, de viver isso, né? De aguentar. Porque a gente suporta de alguma maneira, sim, a gente dá conta, dá. Mas a que custo, né? Então a gente precisa ter trazer esse olhar de alerta, né, para as mulheres, de que não é normal viver esse peso na maternidade, né? E que a gente precisa resgatar essa autonomia e esse olhar sobre as nossas escolhas, onde que eu quero chegar com tudo isso, né? E trazer essa autorresponsabilidade. Porque eu também vejo que muitas vezes a gente se coloca num lugar de esperar do outro, né? Então eu não cuido de mim, porque eu não tenho rede de apoio. Então, eu não tenho tempo para mim, porque eu acabo me dedicando a tantas coisas. Então a gente acaba se colocando numa posição de refém da própria vida, né? E isso é totalmente o oposto de uma vida de autonomia, de escolhas, né? A gente precisa aprender a ser protagonista da própria vida. Então, se colocar nesse lugar é importante para que a gente não adoeça, né? Antes de tudo. E depois, como uma conquista de uma vida com sentido. De fazer tudo isso com sentido, né? Não simplesmente ir tocando o barco e apagando um monte de incêndio, né? Sim. Então, a maternidade tem sido um peso para muitas mulheres por conta disso, né? Por todas essas cobranças, culpas, sim, mas porque está adoecendo as mulheres, né? É como se a Exatamente. maternidade ela fosse limitando a tua vida, né? Então, eu não posso fazer as coisas porque eu sou mãe. Que peso que isso tem, né? Para os nossos filhos. Os nossos filhos vêm como empecilhos para que a gente se cuide, para que a gente seja feliz, para que a gente se realize. Não, né? Então, esses dias eu estava explicando, né, para os meus filhos o que que eu fazia e tal, e eles estavam me perguntando o que que eu ia fazer naquele dia e tal. Eu falei, eu vou ajudar mais mulheres a serem felizes, para elas se encontrarem, entender o que elas querem realizar, coisas que elas gostam de fazer, para que elas vivam bem, né? Então, fui explicando do jeitinho que eles iam entendendo. E aí, o Nicolas, ele falou, com 9 anos, falou para mim assim, mas isso é fácil para uma mãe. Porque tendo um filho, ela é muito feliz. Eu achei tão bonitinha a conclusão dele, né? E Sim. eu pensei, realmente, ele tá olhando para esse lado daquilo que nos realiza. E a gente É. se perde tanto desse sentimento no dia a dia, com a rotina, com o peso, né, das responsabilidades e dessas cobranças todas. E aí, esse lado que é positivo, né? E porque muitas vezes a gente deseja ter filhos, né? E construir uma família, acaba se perdendo, a gente se desconecta disso. Isso também é um outro peso que vem pra gente, né, Nanda? Então, eu acho que a gente precisa ir encontrando esses caminhos de poder ressignificar um tanto da nossa vivência, né? Porque senão a gente vai chegar a um ponto em que é insustentável, né? Isso foi dito para nós, né?
Foi dito assim: olha, você precisa montar uma família, ter um filho para ser feliz. Não é isso. É. Você precisa acreditar que a primeira pessoa e a pessoa mais importante para você é você mesma. Uhum. Não tem outra. Não Sim. existe outra pessoa mais importante. Não é o seu marido, não é o seu filho. É você. Se você não estiver bem, o seu casamento não vai bem. O seu filho não vai bem. Tudo reflete no seu lar. Sim. Tudo. As suas atitudes, como você lida com seus sentimentos, seu controle emocional, quem você é, o que você quer fazer. Todas essas questões te trazem para o reflexo da maternidade que as pessoas disseram para você que, sendo mãe e estando casada, você seria mais feliz. Uhum. E não é essa a pergunta que deve ser feita. Será que realmente era isso que você queria? É. Ou alguém te disse que isso era bom para você? Uhum. Vem naquilo que a gente estava falando de repetir um padrão, né? Que é sempre assim. Então, Exato. o que que é esperado de uma mulher, né? Ao longo da vida. Depois, se você chega, então, a ter um filho, depois vem aquela cobrança. E quando vem o próximo? Quando vem o É. segundo, né? No meu caso, tenho 2 meninos, todo mundo me pergunta, e quando vem a menina? Mas quem disse que eu tenho esse plano, né? A gente não tem nem esse controle de escolher se é menino, se é Sim. menina. Então, veja, são muitas construções que fazem com base nisso e a gente vai simplesmente seguindo, reproduzindo, sem questionar, né? Sem se consultar. É Existem isso que eu muitos quero? paradigmas, né? Muitas crenças, muitas coisas que limitam a mulher de qualquer decisão. Eu estava vendo uma escritora na coluna, na revista Crescer, que ela escreveu de uma mãe falando que essa mãe abriu mão da guarda do filho. Ela se separou e ela falou: toma, fica com você. Eu não quero. Pode ficar. O filho é seu também. Dessa maneira. E Uhum. essa mãe foi julgada, taxada, humilhada. Tudo que ela sofreu com relação a isso foi porque a gente tem essa construção. A decisão dela foi essa, naquele momento, para ela, dentro do que ela estava sentindo naquele momento. Ela não queria ficar com o filho naquele momento. Ela abriu mão da guarda, eu não quero. Uhum. Eu fico com ele de vez em quando eu puder, Uhum. né? E aí, quando isso vem para o homem, é normal. A gente acha É, que o homem, ele sai de casa, pega a malinha e vai embora. Tchau, tchau, beijo e tá tudo certo. sim. Mas a gente tem pesquisas que mostram que as mulheres acreditam ainda hoje que é papel delas a maior parte da responsabilidade de criação dos filhos. Exato. Isso é real, né? Então, quando isso não acontece, opa, como assim? É estranho, né? As mulheres muitas vezes não se colocam nesse lugar, né? E outras mulheres, e enfim, a sociedade como um todo cobra isso. Mas isso é da mãe, né? Você tem uma carga maior Sim, em e aí relação se à essa mãe família. for uma mãe solo, por exemplo, no caso dessa mãe que abriu a mão da guarda, se ela não tivesse aberto a mão da guarda, o que que ia acontecer? Ela ia ser uma mãe solo, Uhum. ia ter esses paradigmas em cima dela também. E Sim, existe isso também, entendeu? não tem A saída, mãe né? que, a mãe que trabalha fora é uma mãe que é taxada de que está abandonando o filho o dia inteiro. Uhum. E a mãe que fica em casa, ela também é culpada, Tem né? julgamento Tem em julgamento em todos cima os dela. contextos, sim. Que se torna uma mãe impaciente, que se torna uma mãe, né, que não tem mais tempo para ela, que tem que levar o filho em tudo, que tem que fazer. Mas, gente, pelo amor de Deus, cada mãe é uma mãe, cada mãe é única. Um filho Cada único. realidade é uma, né? Exato. Não tem como a gente mensurar. O Uhum. que a gente trata aqui é sentimento. É. É como eu estou me sentindo. E Sim. se isso tá bom para mim. É isso que a gente trata, o autocuidado da mulher. É. Thaís, nos teus atendimentos, o que impede as mulheres de cuidarem de si mesmas? Você que lida com tantas mães, né? Eu acho que tem muitos mitos, né, que a gente precisa considerar e entender. E as mulheres trazem muito de tudo isso que a gente está falando, né? Então, tempos atrás, uma paciente falou para mim assim, que estava sobrecarregada, então ela veio por questões de ansiedade, enfim. E aí ela disse: sempre sobra mais para a mulher, né? Eu falei: é assim que acontece para você? Normalmente é assim, mas precisa continuar sendo assim na tua vida? Então, a gente vai trazendo esses impedimentos, essas limitações,
por conta dessas experiências do que a gente entende e absorve do que é da mulher. Isso acontece muito, né? Então, com todas as mulheres que eu atendo, tem uma dessas questões, né, de impedir. O que me impede de olhar para mim? É porque eu vou tentando me moldar, me colocar nessas expectativas e cumprir esse papel social do que é ser mãe, do que é ser mulher. E muitas crenças, né, Nanda? Porque essas crenças que limitam. Então, eu não tenho tempo para mim porque o meu filho é prioridade. A partir do momento que eu tenho um filho, eu não sou mais prioridade. Porque o autocuidado, ele tem um estigma, né, um preconceito de que é egoísmo. Por quê? Aquilo que eu falei, a gente não é educada para o bem-estar, para o autocuidado. A gente é educada para o servir. Então, se neste servir, como assim você não está disponível? Né? Você vai sair, vai cuidar de você? Como assim? Não, você tem que ficar com teu filho, não, você tem que cuidar da tua casa. Como assim? Você vai fazer algo por você ou a louça vai ficar lá, né? Por lavar. Como assim? Então, as mulheres se cobram muito nesse sentido. Então, vai impedindo essas mulheres, né? Porque eu não posso. Não é permitido, não é certo, não é correto, não é isso, não é assim que funciona, né? Então, muitas vezes, elas precisam ir quebrando essas crenças, mudando esses paradigmas e encontrando o seu próprio caminho, para que elas possam trilhar isso de uma maneira que faça mais sentido. E aí elas encontram leveza, né? Sim. Porque aí elas não estão cumprindo com estereótipos, que muitas vezes não condiz com aquilo que elas querem, com o contexto de vida delas, né? Então, muitas vezes o autocuidado vem nisso. A culpa, né, também é um grande empecilho, porque a mulher se cobra, e aí se ela não está presente, ela se culpa, mas aí ao mesmo tempo ela também fica mal, porque ela queria fazer uma coisa por ela. Então, é um mergulho numa culpa meio que sem fim, né? Uma culpa vai puxando a outra, ela vai se envolvendo naquilo, é tão difícil de sair, ela se afoga em muitas culpas, né? E aí ela vai se limitando, ela vai dizendo, então não dá, então não posso. Muitas também vêm com uma crença de que meu filho ainda é muito pequeno, ou é bebê, ou é uma criança muito pequena, e que demanda mesmo, demanda muito do nosso tempo, da nossa atenção, porque precisa sobreviver, né? E um bebê não sobrevive sozinho, né? A gente precisa realmente estar ali o tempo todo. Sim. Mas eu acho que a gente vai desconstruindo essas questões à medida que a gente vai entendendo, afinal, o que é o papel de uma mãe, o que é o papel de um pai, o que é o papel de uma sociedade, né? E vejo muitas mulheres que falam não ter rede de apoio, né? Então, um dos grandes impedimentos também é isso. Então, assim, não tenho rede de apoio, sou sozinha aqui, ou minha mãe não tá próxima, ou não tem uma boa relação com a mãe, então não dá para contar com os avós, ou porque moram num outro país, não tem ninguém, né? Sim. Por perto, conhecido, que confia, enfim. E existe uma rede de apoio paga, que pode ser a escola, que pode ser uma babá, que pode ser uma ajudante, que seja para casa, porque às vezes a gente também confunde rede de apoio com cuidado exclusivamente com o bebê, e não é real, né? Então, pode ser, de repente, alguém que te ajude no trabalho com a casa, ou no teu próprio trabalho. Então, O que pode que você ser pode delegar, né, nesses isso, diversos papéis, nessas diversas para funções? você sair da frente de tudo. Eu acredito assim que mãe solo, por exemplo, eu digo porque eu tive uma mãe solo, né, durante muitos anos. Então eu penso assim, por exemplo, da minha mãe, e eu ver muitas mães sofrerem com isso, mães que passam por isso diariamente com a questão da rotina. Uhum. Porque, ai, Fernanda, você está querendo dizer que eu tenho que pegar o relógio lá e ficar das 7 às 8, meu bebê vai tomar café da manhã, vai fazer. Não. Antes de uma rotina, ela vem um ritmo. A gente precisa colocar ritmo para nossa vida. A gente só coloca ritmo na nossa vida quando a gente entende que as coisas vão fluir melhor a partir desse ritmo e que nome eu dou para ele, sabe Deus qual é, não precisa ser rotina. Uhum. Porque essa palavra as pessoas acabam engessando e achando que isso não vai ajudar. Mas a rotina ela liberta. Então, Sim. vou dar um exemplo. Se uma mãe solo, ela está sobrecarregada no trabalho, com as coisas do lar, ela não tem alguém que ajude, né, nas questões de tarefas domésticas, e ela só tem a escola como rede Rede de de apoio. apoio, ela vai precisar intensificar essa rotina, que você Uhum. pode dar o nome que você quiser, mas eu Uhum. tô falando rotina porque é a palavra, mas ela vai precisar disciplinar isso, ela vai precisar colocar isso como escolha da vida dela. Uhum. Então ela vai precisar colocar um pouquinho mais de carga nisso, sabe? Uhum. De colocar aquele tempo, quando o filho dormir, eu tenho um tempo para ler meu livro.
Uhum. Quando meu filho dormir, eu posso tomar uma taça de vinho. Mas eu não tenho com quem deixar para sair com as minhas amigas. Aí entra o que você falou. Eu preciso de quem? De um ajudante, ou da minha mãe, ou da minha tia, mas eu moro em outro país. Eu tô solo, então eu vou ter que achar mecanismos que. Outros lugares que eu possa levar meu filho junto, por Isso, exemplo. sim, Existem lugares assim, sim. né? Então tem que achar esses meios e a gente precisa se libertar. Libertar disso que eu falei da rotina, que a rotina a gente acha que engessa, mas não é. Se a gente se libertar dessa palavra, Uhum. a gente acaba inserindo, e aí é um tempo, sem falar de uma mãe solo agora, das casadas mesmo. Uhum. Falar o tempo que eu tenho com meu marido, né? Sim. Se a minha filha tá dormindo, o tempo que eu vou ficar com ele, que eu vou assistir uma série, que eu vou ler um livro, que eu vou tomar meu banho, que eu vou fazer outras coisas. Olha quanto tempo eu tenho, Uhum. né? E a gente não perder a conexão com os nossos filhos por conta de uma rotina. Não, é a gente preservar o nosso tempo de qualidade Uhum. ali, presente, estado presente naquele momento. Deixar nossas marquinhas durante os dias, né? Sim. Na lancheira, um bilhetinho, uma mesa que a gente consegue arrumar com carinho no café da manhã. A gente está presente na vida dos nossos filhos muito mais do que a gente imagina. Sim, não só fisicamente, né? A minha filha, ela sabe como a gente arruma as coisas dela. Então, tudo isso faz parte. Uhum. Ela é pequenininha, mas isso tá, né? Tá impregnado na gente. A gente vê as coisas que as pessoas fazem por nós. Sim. E a gente Que espera que os outros retribuam o tempo todo, né? sim. Eu acho que aí a gente vai encontrando alternativas, né? O que que funciona pra mim. Porque se a gente ficar presa à rede de apoio, tem muita gente que tem rede de apoio. No sentido de que tem parentes próximos, né? Pessoas que eu poderia contar, enfim, mas que não pede ajuda. Por quê? Porque entende, não, quem pariu o Mateus que embale, né? E a gente entra nessa parte, ó. Como as mães podem aliviar a carga mental? O que que elas podem fazer, Thaís? Eu acho que essas escolhas todas aqui que a gente está falando, né, da gente se libertar desses padrões, desses paradigmas, desses estigmas, esse é um grande alívio, né? E a carga mental dessa rotina, do dia a dia, né, desses afazeres, tem a ver com as nossas escolhas em relação a prioridades. Então, o que é foco para mim? O que é mais importante, né? E a gente vai dando pesos e medidas. Isso é muito particular de cada uma, né? Então, a gente precisa ir encontrando esses detalhes sutis do dia a dia, mas que vai dando tom, né? Então, quando a gente entende, né, a carga mental, e tem muitas que falam assim, mas eu não tenho como. E a gente não tem como fugir das responsabilidades, né? Eu não tenho como não fazer as coisas, eu não tenho como deixar de fazer as coisas. E não é essa a questão, é como você faz. Então, se tem pesos que a gente pode tirar da mochila, né, como você falou, e tem pesos que não, né? Mas como que a gente pode suavizar esse peso, né? Para que um peso ficar um tanto mais leve, se a gente não pode efetivamente se livrar dele, né? Então eu brinco sempre, né, Nanda, que assim, ó, minha carga, minhas regras. Então, a gente não pode ser sufocada pela rotina, pelas responsabilidades, e é como se aquilo fosse uma avalanche em cima da gente, sabe? Não, a gente é que tem que dar o tom. Essa liderança, essa gestão da nossa vida, depende da nossa atitude, das nossas escolhas, né? Então, quando vem uma mãe, vem uma pessoa para atendimento, enfim, trazendo esse relato, a busca é sempre nesse sentido, né? Quais escolhas que você pode fazer que façam mais sentido para você e que torne o teu dia a dia melhor, promovendo o teu bem-estar, promovendo tua alegria, resgatar essa alegria, o prazer de viver. Porque a carga mental, ela traz para a mulher um estresse, né? Ela pode trazer casos, por exemplo, de burnout, né? Não só em relação a isso, mas a esse maternar. Fica difícil ser mãe, né? Então, ela quer fugir, ela quer sumir daquilo. Entra no adoecimento, como eu comentei. Então, a gente precisa olhar para isso entendendo que, opa, ela está vivendo demais o dever e muito pouco o prazer. E a gente precisa equilibrar isso, porque o dever vai continuar, as responsabilidades existem. Mas está faltando prazer, então a gente precisa inserir, né? Prazer, alegria, contentamento, satisfação, alegria, realização, né? Lazer, porque essas mulheres estão tão preocupadas em fazer, em cumprir tarefas, que elas se esquecem da sua realização pessoal, né? E junto com isso, olhar, ok, de tudo isso que você faz, o que você pode delegar? Sim. Né? Porque tem muita coisa que a gente pode delegar, no final das contas, Sim. né? Que a gente vai abraçando, mas que dá pra gente delegar.
E que a gente pode terceirizar, que daí também é uma outra questão, né? Delegar existe um acompanhamento ainda. Eu estou ali monitorando, eu estou acompanhando. E o terceirizar eu simplesmente deixo para que outro faça, né? Então, um exemplo que eu digo sempre é a alimentação. Né? Alimentação no dia, né? Então, fazer almoço, ou ter sempre uma comida em casa. Se você gosta de fazer, você pode fazer, tá tudo bem. Mas agora, se isso te consome muito tempo, você pode, então, terceirizar, para que alguém faça. Você pode ter isso congelado em casa, tornar a tua rotina mais prática. Você pede um delivery, né? Ou você come fora. Então, você tá cumprindo com aquilo que precisa ser feito, mas não é você que está ali na linha de frente, Sim. né? Então, a gente vai encontrando esse caminho de ir aliviando esses pesos, né? Encontrando formas de viver melhor. Escolhe as nossas batalhas, né? É. Então, não tem outro segredo, né? Não tem tem, segredo para não tem maternar, na segredo. verdade. Mas a gente precisa colocar as escolhas. Então, só para a gente recapitular tudo que a gente falou, que eu acho muito importante isso, esse exercício, né, para as mães. Ah, mas a gente falou tanta coisa aqui, eu acho que é importante. Existem esses grandes pilares, né, que a gente se concentra no autoconhecimento, mas existe libertação de paradigmas, a gente conseguir inserir uma rotina, fazer pequenas inserções de autocuidado no nosso dia, o que a gente precisa delegar para as outras pessoas, de fato, o que a gente pode fazer, como a gente faz, e o mais importante, a gente lembrar que a gente é a pessoa mais importante da nossa vida. Sim. Não tem como. Thaís, tem uma pergunta que é sobre o burnout materno. Eu queria que você falasse um pouquinho. As mães, elas chegam para você e, de repente, elas falam: olha, eu tô sofrendo porque o meu marido não me ajuda, né? De repente. Então, a sobrecarga vem disso. O burnout materno é a sobrecarga, né? Quando a gente fala de burnout no trabalho, é a sobrecarga no trabalho. E na maternidade, é isso, essa exaustão de estar 24 horas em função de um filho. Né? Até trabalhando, a gente está em função do filho. Sim, não desliga, né? É um Sim. esgotamento, é uma sensação de que eu não dou conta, é demais para mim, né? Então, Você já teve algum caso de uma mãe que chegou assim, eu estou esgotada, depressiva e estou a ponto sim. de me suicidar mesmo? Sim, sim, sim. Infelizmente acontece, né? E o bom quando elas buscam ajuda nesse Sim. sentido, porque precisa, né? Sair disso sozinha é muito difícil. Então, quando essa mulher vem com essa queixa, né, a gente precisa olhar e entender ela está sendo soterrada pelo quê? Ela precisa sair disso, dessa sensação de sufoco, né? Porque é uma sensação de esgotamento que vai além da capacidade dela de poder superar isso. Então, não é dormir uma noite que vai ajudar ela a recuperar a energia dela, né? Não é um descanso, não é um dia num spa, não é, ficar um dia sem o filho que vai fazer com que ela se recupere. Né? Então, quando ela vem com alguns sinais, assim, a gente precisa entender isso mais a fundo, porque o burnout ele não é exatamente um quadro de depressão, né? E ele não é necessariamente também um estresse crônico. Ele está ali no meio de caminho, ele tem sinais, ele tem sintomas. Se a gente não cuidar, a chance disso se tornar um caso mais grave é muito grande, né? Então, quando a mulher vem com essa sensação de que eu estou sufocada, eu estou esgotada, né? Eu tive paciente que vinha dizendo, eu tenho vontade de sumir. E sumir nesse sentido de que eu não quero mais olhar para isso. É tão pesado, eu não estou dando conta de suportar isso. Então, eu não quero mais olhar, eu quero fugir daqui, né? Fugir dessa realidade que é tão difícil para mim. E a gente vai encontrando alternativas dela se sentir mais protagonista. É resgatar a alegria de viver, né? Isso, de um jeito que é possível viver. Porque nesse estágio, ela não dá conta, né? Então, ela sente que é demais para ela. Né, e que ela precisa fazer coisas que ela não tem energia suficiente, que ela se sente incapaz, ela se sente uma péssima mãe, né? Então a autoestima vai começando a diminuir e ela vai se colocando num lugar de inferioridade muito grande. Isso vai virando uma grande bola de neve. Então o burnout materno ele vai trazer esse olhar pra gente de que sim, é desgastante esse maternar, esse cuidar, todas essas responsabilidades e que está faltando algo. E normalmente, quando a gente está falando em quadros de estresse, né, que o burnout tem esses sinais, né, de um estresse agudo. Então, a gente precisa ir equilibrando e trazendo para a mulher um senso de controle na vida dela. Porque a sensação é de que tudo fugiu do controle.
que ela não dá conta de mais nada, ela perdeu o rumo, ela perdeu a mão e ela tá ali se afogando na própria vida. Então ela precisa retomar, né, os seus Tá próprios surtando, salva-vida. né? Já Ela entra não, no ela psicológico. sente que é demais para ela. Então, o que que aconteceu? Né? Ela tá se afogando ali, só que ela não pode ser resgatada por outro, né? Então, ela precisa pegar o seu próprio colete salva-vida e conseguir nadar de outro jeito. Trazer esse percurso dela de uma forma em que realmente ela dê conta, porque senão a abraçada vai ficar grande demais para ela, né? Sim. E ela volta a se afogar em tudo isso. Então, é um olhar necessário, importante para que ela não atinja níveis, né, de sintomas mais graves e intensos que venha trazer, por exemplo, uma depressão ou uma ideação suicida, sentimentos nesse E daí você sentido, vai né? trabalhando a questão do autoconhecimento, do controle emocional, todas essas Sim, vai questões com ela. retomando, né? Trazendo esse olhar de que, pera lá, o que que faz sentido para você? O que que perdeu o rumo? Mas o que que tá pesado? O Para que ela que se você pode encontrar. aliviar? Né? Encontrando formas de viver bem. Como que ela pode ser a promotora do seu próprio bem-estar, né? Porque nisso também vem muitas expectativas frustradas em relação ao outro, porque o marido não ajuda, porque minha mãe não posso contar, porque, né? Sempre tem um porquê de fora que ela não consegue contar. Então, por isso que eu digo sempre, né, minha carga, minhas regras, para retomar essa autonomia e essa liberdade de escolha. Então, se eu tenho tantas cargas, se eu tenho tantas responsabilidades, quem tem que dar o tom sou eu. Quem tem que conduzir isso sou eu. Quem tem que fazer as escolhas sou eu. Tem que ser do meu jeito, né? Sim. Então, retomar esse olhar, né, desse protagonismo da própria vida. E quando ela sai dessa sensação profunda de estar refém da própria vida, ela consegue ir saindo desse quadro, resgatando, né, a autonomia da própria vida e vai se sentindo bem e esses sintomas vão diminuindo. E existem casos em que a gente precisa pensar também em depressão e que a gente precisa olhar para esse olhar e tomar, às vezes, cuidados, além da terapia, um tratamento conjunto com medicação também pode ser importante e necessário. Thaís, você falou desse ponto do burnout materno, depressão, mas a gente também não pode esquecer das outras mães que esse quadro talvez é uma mãe que queira esse resgate, né? Essa alegria de viver. Você vai ajudar essa mãe a resgatar essa alegria de viver. Ela tá com essa autoestima baixa, ela não consegue ver mais solução, ela se perdeu. Mas tem a outra mãe também que não gosta do maternar, Sim, da também. maternidade. Uhum, Essa mãe, vamos supor, né? Essa mãe é uma mãe que ela quer esse resgate, ela gosta da maternidade, mas ela não consegue. uhum. Ela já está num estado sobrecarregado. Mas a gente tem a mãe que também não gosta, Sim. né? Uhum. Que falam essas obrigações eu detesto de fazer com o meu filho. Eu amo meu filho, mas eu odeio maternar. Uhum. Você já pegou algum caso assim? Já. Ela se cobra muito, se culpa, né? Sim, Tem alguma coisa de errado comigo, eu não nasci para ser mãe, né? sim. Se questiona nesse sentido, porque a gente vem, né, de um pensamento de que o maternar é instintivo, é biológico, então nasce um filho, nasce aquela mãe ali, leoa e tal, e a gente sabe que não é assim, Uhum. né? Isso é uma construção. Então, a gente vai ressignificando e vai entendendo aonde é que está o amor, o que que faz sentido para ela, de que maneira ela pode tornar esse maternar dela com mais sentido, né? O que que é maternar para ela? Porque normalmente quando vem com essa queixa é porque ela está tentando cumprir com expectativas externas, que não tem a ver com aquilo que de fato faz sentido para ela. E aí tem esse conflito. Então, a gente precisa ter esse olhar e resgatar esse sentido próprio, né? Dessa autorreferência. Para lá, mas como que é para mim isso? Só que é difícil porque a gente vive em sociedade, vive em comunidade, Sim, né? E quem mais julga e quem mais critica as mães, as mulheres, são as próprias mulheres, né? com Então, certeza. esse é o desafio da gente ir enfrentando esses paradigmas. A gente falou de maternar com leveza, de nutrir, né, essa mulher, de fazer com que ela se sinta uma mulher de verdade, né, sendo na maternidade ou sendo no casamento, antes de qualquer coisa, ela é uma mulher. Ela nasceu, né, de uma mãe e ela é uma filha, foi uma filha antes, ela Uhum. teve esses diversos papéis. Mas eu queria que você falasse de você um pouquinho agora. O que que a maternidade é para você? Maternidade é? Um grande desafio em relação ao nosso viver, sabe? Eu acho que a gente se depara com tantas novidades, então acho que o maternar traz sempre esse tom, sempre de uma novidade.
Então, eu acho que é sempre um despertar pra gente, de curiosidade, de fazer algo novo. E eu acho que é um desafio no sentido de que a gente precisa equilibrar, né? Lidar com muitas questões, a gente precisa construir ainda um maternário mais positivo pra gente. Então, é um desafio nesse sentido também, né? De como a gente pode, né, através dessa realidade, desse conhecimento que a gente tem, trazer para as próximas gerações um conceito, né, um formato de maternar que seja mais suave e mais positivo. Acho que para mim o maternar vem trazer isso, sabe? De trazer muitas possibilidades de crescimento, né? Porque eu acho que depois que a gente é mãe, a gente se depara com tantas questões nossas, né? Que às vezes é difícil, mas isso faz com que a gente cresça também. Então, acho que é uma experiência muito transformadora, que enriquece muito a nossa vida. Uma vez eu recebi uma pergunta assim: você gosta de ser mãe? Eu falei: eu amo ser mãe. Eu me descobri nesse universo da maternidade, tanto que eu quero falar para outras mulheres, eu quero fazer com que essas mulheres se sintam bem maternando, Uhum. seja dentro das escolhas dela, né? Dentro das escolhas delas. Uhum. Mas a chave principal disso não é eu saber se eu gosto ou não, né? É o que serve para você. Como é que Sim. você se sente? Porque às vezes eu tô te falando que eu amo ser mãe, e aí você fala assim, ai, mas nem é tudo isso, sabe assim? Uhum. A gente tem essas questões. É igual É. você, ai, você gosta de viajar? Ah, eu amo viajar. Mas tem gente que não gosta, né? E quando Sim. você fala que você ama, a pessoa se sente, ai, mas eu não gosto tanto assim. Tem uma coisa de errado comigo, né? É Exatamente. esperado que a mulher e aquela que é mãe goste disso, né? Exato. E quando eu digo que eu amo, é porque realmente ela veio como uma transformação na minha vida. Uhum. Eu queria ser uma pessoa melhor através da minha maternidade, porque eu queria quebrar muitos fluxos, muitos paradigmas, muitas crenças em mim, fluxos familiares que eu não queria mais passar para minha filha, que eu não queria que ela tivesse essa visão. Uhum. E eu evoluí quanto a isso. Então, isso que eu falei para você, se lá atrás, quando eu estava vivendo o meu puerpério, naquela tristeza, nessa falta de acolhimento, eu tivesse tido tanta informação que eu tenho hoje, tudo teria sido diferente. Por isso, esse canal, por isso o Mãecast, por isso tantos projetos que eu tenho, que me falta abraço e a gente precisa se unir. Uhum. E Com vocês, certeza. e a gente, nós, mulheres, mães, se a gente se unir cada vez mais para falar, para estar junto, para estar numa roda, igual ontem, num evento, em Uhum. conversa, a gente se entender e cada vez mais se abraçar, menos a competição vai existir. Sim, mais apoio, mais suporte, mais parceria, né? Estamos juntas, Com né? Nesse certeza. universo que ele é tão diverso em termos de vivências, né? Isso é tão particular, mas é um universo compartilhado, né? Então a gente precisa resgatar esse vínculo de união, de parceria, para que a gente possa eh, diminuir essa distância que muitas vezes existe, né, entre nós. Eu acredito em mulheres de forças, mas mulheres unidas. Exatamente. Tem aquele ditado que diz que as mulheres juntas são como um rio, né? Quando juntas, elas ganham força. Então, eu acredito nisso também, Nanda. Por isso, obrigada, né, por Ai, a essa gente chance está de estar encerrando, aqui. mas eu não queria encerrar. Queria falar mais, porque quando a gente. E assim, eu tô falando com você aqui, mas você é psicóloga, então para mim é como se fosse uma terapia, né? Tô conversando, tô te ouvindo, você falar dos casos das mães e ouvindo as experiências, tudo. A gente não leva nada dessa vida. A gente só leva as experiências, das vivências, o que a gente deixa de bom e para quem a gente deixou de bom. Eu acho que aqui a gente pode deixar, então, né, para quem está nos acompanhando, uma pergunta importante, né? Quem você quer ser quando o seu filho crescer? O que você vai ser? Porque quando eles são pequenos, a gente se dedica muito a eles e eles são o nosso universo. Mas eles crescem, em algum momento, eles vão alçar voos, né? Para suas próprias vidas. Então, quem você quer ser quando seu filho crescer? Acho que essa é uma pergunta importante para trazer esse olhar para si mesmo, né? Do que importa para você e do que você deseja viver. Exatamente, maravilhosa. E o que mais importa é a gente ser feliz nessa Exatamente. vida. Gente, eu amei. Meu Deus, que terapia esse programa hoje. Foi uma delícia, adorei, A gente Nanda. falar sobre o autocuidado da mulher é muito importante. E olha, se você gostou desse vídeo, compartilha com várias mães que estão passando pelo puerpério, acabaram de ter bebê, outras mães que queiram ouvir, estão passando por alguma dificuldade, sobrecarga mental, depressão, que você se identifica com isso. Compartilha, Thaís, a gente vai deixar as redes sociais aqui no vídeo para vocês, mas a gente sempre está postando, sempre está marcando.
acompanhando para saber, porque é importante a gente ter esse olhar. O profissional que vem aqui é um profissional de indicação e de referência. Todo mundo fala de você, então a gente foi até na passeata juntas de Sim. saúde mental materna. A gente tá sempre juntas, isso que importa. E fazendo bem é com amor que a gente transforma o mundo. Thaís, muito obrigada, viu? Obrigada eu, Nanda. Obrigada Obrigada. por essa oportunidade de poder falar para mais mães, né? E trazer esse despertar para elas, essa força e dizer que a gente está aqui para Sim, apoiá-las, né? sim, contem com a gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo, Beijo. beijo.